prática aquilo que aprendia. Passei por diversos trabalhos, mas sempre estava acompanhando os acontecimentos com meus filhos no quilombo e com meus amigos na fazenda. No quilombo eles viviam livres, mas miseravelmente. Faltava-lhes tudo, inclusive roupas e alimentos. O lugar era muito alto, frio e nem tudo o que plantavam dava boa colheita. Desencarnavam por diversas doenças, principalmente as crianças. Meu filho, Tonho, ficou solteiro, lá havia mais homens que mulheres, ele não se apaixonou por ninguém, e depois não queria deixar filhos para viver miseravelmente ou como escravos e se preocupava com os sobrinhos. Era bondoso, leal e honesto, estava sempre tentando ajudar os companheiros. Adoeceu, tinha muita febre por causa de uma infecção, delirava e me via. Tive permissão, ao sabê-lo adoentado, para ficar ao seu lado. Desencarnou e pude socorrê-lo. Ele foi conosco para a colônia, onde se adaptou rápido, maravilhado com o plano espiritual. Logo estava ajudando e trabalhando, grato pela felicidade que estava desfrutando. Pude acompanhá-lo nos primeiros tempos na colônia, ensiná-lo muitas coisas. Mamãe, como sou feliz aqui! Que lugar maravilhoso! É tão agradável não sentir mais frio. E ficou morando conosco em nossa casa. Estava sempre sorrindo e nós carinhosamente o chamávamos de Tonho Feliz. Tobi teve vários filhos, muitos desencarnaram ao nascer ou em tenra idade. Tobi vivia bem com o esposo, Dito, os dois amavam-se muito. Já estavam há 16 anos no quilombo quando ele foi invadido por capitães do mato, homens pagos para capturar escravos fujões. Atacaram de surpresa. Foi um massacre entristecedor. Estava na colônia, em casa, quando ouvi os apelos desesperados de Tobi. Tonho e eu pedimos em pensamento permissão para ir até ela e nos foi dada, volitamos e lá chegamos em instantes e vimos o que estava acontecendo. Os capitães do mato renderam todos com facilidade, estavam muito armados. Mataram os idosos, eram apenas 4, e as crianças pequenas. Assassinaram-nos sem piedade. É que havia alguns anos estava em vigor a lei do ventre livre, negros libertos não os interessavam. Jussara, minha neta, tinha casado com Tião, mocinho bom que muito amava, e eles tinham um filhinho de 2 meses. Mataram a criança no leito, diante dela, que ficou horrorizada, parada, olhando sem se mexer. Ela era bonita, herdara de mim os cabelos lisos e os traços de meu pai, seu bisavô. Um dos invasores, o que havia matado seu filhinho, a olhou cobiçando e quis violentá-la. Tobi interferiu querendo defender a filha e foi morta. O invasor assassinou enfiando em seu peito um facão. Dito, que veio atrás de Tobi, ao ver a cena, pegou um pedaço de pau, golpeou o assassino várias vezes na cabeça, matando-o. Outro invasor atirou em Dito, que também desencarnou. Como é triste ver cenas de violência. Tonho pediu ajuda e um grupo de socorristas veio ter conosco, entre eles estavam alguns ex-escravos e se puseram a trabalhar calados, concentrados em prece, ajudando como podiam. Desligaram os que haviam padecido, mas nem todos puderam ser socorridos. Meu Deus! Meu Deus! Escutava-se muito. Eu mesma o disse várias vezes, tentando me equilibrar diante de cenas tão marcantes. Os invasores prenderam os sobreviventes em 2 cabanas. Medicaram os feridos leves e os mais machucados foram mortos. Esses não aguentam descer a montanha, é melhor que fiquem aqui mortos. Não vamos dar o luxo de enterrá-los, deixem para os urubus comerem, disse o chefe deles. Planejaram passar a noite ali e partir no outro dia, logo que o sol nascesse. Muitos eram os negros mortos. Haviam tentado bravamente lutar, mas não foi possível vencer os capitães do mato armados e dispostos a matar. Nossos amigos presos ficaram amontoados nas 2 cabanas, tentando saber quem estava vivo. Sofriam muito e alguns choravam, outros pareciam apáticos, estremecidos com tanta dor. Eu os amava como se fossem de minha família, tive muita pena deles e tentei confortá-los. Também me apiedei dos invasores, teriam sem dúvida a reação dessa ação. Porém, senti um certo rancor. Por que tanta maldade? Como a crueldade faz mal. Para quem recebe é doloroso, e para quem faz é terrível. Creio que a crueldade é um dos mais pesados fardos que se carrega.
Ainda tenho muito que aprender, pensei. Não os odeio, mas agora também não consigo amá-los. E acho certo que a colheita deles seja dolorosa. Um dos socorristas me abraçou e confortou. Cabocla, já pensou que essas cenas tristes são colheita também? Que as vítimas podem ter sido carrascos anteriormente? Compreendi que ele tinha razão e tratei de ser útil. Até os 2 capitães do mato foram desligados e também receberam, como todos, os primeiros socorros. Um deles, a mãe desencarnada, o levou para outro local, até que sua perturbação melhorasse, porque ele não tinha condições para ser levado a um local de auxílio. Por suas ações maldosas ele ia vagar ou ir para o umbral até que se arrependesse e quisesse se modificar para melhor. O segundo, que meu genro golpeou, ficou horas por ali sem entender que seu corpo falecera. Um grupo de vingadores, seus inimigos desencarnados, o pegou e com ódio o levou para o umbral. Tobi ficou abraçada ao seu netinho, os dois adormeceram tranquilamente. Meu genro estava inquieto, matou um homem, mas não tivera intenção e essa ação pesava muito para ele. Atacou-o por desespero, querendo defender a família que tanto amava. Foi acalmado por um socorrista e demorou para adormecer. Quando estavam todos desligados e adormecidos, foram separados os que tinham merecimento de serem levados para a colônia. Todas as crianças foram. Alguns negros que desencarnaram com ódio seriam levados para um posto de socorro perto do umbral. Seriam orientados, ficariam os que perdoassem e aceitassem o socorro e os que planejassem melhorar, se não poderiam sair e ir para onde quisessem. Procurei saber deles mais tarde, foram 3 que não quiseram ficar no posto, saíram para se vingar. Depois que todos partiram, tive permissão para ficar com o grupo de encarnados que estava preso, na tentativa de ajudá-los. Meus entes queridos desencarnados iriam demorar para acordar e Manu ia cuidar deles. A noite para os prisioneiros foi angustiante, temiam, choravam, todos ali tinham alguém morto, um membro da família ou amigos, e nem podiam enterrá-los. Pela manhã foram amarrados uns aos outros com cordas pelos punhos e tornozelos e foi dada a ordem: vamos, negros, descer a montanha. Voltarão à escravidão da qual nunca deveriam ter fugido. Partiram tristes, cabisbaixos, muitos nem quiseram dar a última olhada para suas casinhas ou para os mortos que estavam jogados nos mesmos lugares em que caíram sem vida. Tião, o esposo de Jussara, minha neta, abraçou, querendo protegê-la. Esta não mais falou, não chorava, estava apática e alheia. Ele deu um último olhar para o lugar que sempre teve por lá, suspirou e lágrimas escorreram pelo rosto. Tião veio pequeno, com o pai e um irmão, fugido de uma fazenda. A mãe morrera antes da fuga e o pai, tempo depois, no quilombo, quando foi ferido numa queda e o irmão estava entre os mortos, ali jogado. Sua dor foi grande, parecia que ia lhe arrebentar o peito. Medo e incerteza dominavam todos, mas um tentava ajudar o outro. Desceram a montanha entre gozações e ameaças daqueles homens rudes. Mas alguns moradores do quilombo escaparam na hora da invasão, estavam nas plantações e se esconderam. Passaram a noite ao relento, sentindo muito frio. Voltaram quando viram que todos desceram a montanha. Eram 9 homens e 3 mulheres, entre eles um neto meu. Desesperaram-se, choraram, tentei consolá-los e instruí-los. Um deles, mais velho, resolveu assumir o controle, disse alto: não adianta ficarmos em desespero. Vamos enterrar nossos mortos, jogar os 2 assassinos no precipício. Vamos ao trabalho, que todos estejam enterrados antes do anoitecer. Entristecidos, trataram de fazer o que fora ordenado. Enterraram todos e à tardinha se reuniram, estavam cansados e muito tristes. E um deles, que estava mais equilibrado, disse: não vamos acender fogo por uns 3 dias, talvez voltem se perceberem que tem gente por aqui. Vamos ficar todos juntos numa casinha, um ajudará a aquecer o outro. Havia pouco alimento, os capitães do mato levaram tudo o que estava armazenado. No outro dia começaram a se organizar e a repartir o que sobrou. 3 dias depois, um deles desencarnou, havia tomado muita friagem e adoeceu. Fraco, triste, seu corpo físico morreu e pudemos socorrê-lo.
Ficaram 11 e fizeram um trato, iam viver como irmãos, não queriam procriar, ter filhos. Temiam a outra invasão e não queriam seus rebentos mortos como foram as crianças dali. Sempre ia visitá-los, por anos assim viveram, um ajudando o outro, e foram desencarnando, até que a comunidade acabou. A libertação dos escravos aconteceu e eles nem ficaram sabendo, desencarnaram desconhecendo esse fato. Mas foram todos socorridos aceitando a ajuda oferecida. Tiveram uma existência sofrida, de privações, mas nunca perderam a fé. Foi uma reencarnação de expiação, mas também provaram que eram capazes de sofrer sem se revoltar. Acompanhei também a descida dos capturados, que foi em condições desumanas. Era difícil caminhar entre as pedras, lhes era dado pouco alimento, dormiam ao relento e para se esquentarem um abraçava o outro. Até certo ponto os capitães andaram também, depois encontraram os cavalos que deixaram num vale com um de seus homens guardando. E os negros, cansados, tiveram que andar mais depressa. Quando chegaram à cidade, estavam, além de tristes, abatidos, cansados e esfomeados. Foram para um galpão da igreja e lá lhes foi dado alimento, puderam tomar banho e colocar roupas novas e quentes. Jussara não falou mais, tudo o que fazia era automaticamente, obedecia a Tião, coma, Jussara, está gostoso. Coloque essa roupa. No outro dia, logo cedo, foram para o mercado e Tião rogava a Deus que permitisse ficar perto de sua esposa. Foram expostos no mercado. Se alguém reconhecesse entre eles um escravo fugitivo, poderia ficar com ele, mas teria que pagar uma taxa aos capitães do mato que os haviam capturado. Os outros seriam vendidos. Tião abraçou Jussara tentando protegê-la, orava com fé, orei também e fiquei atenta procurando ajudá-los. Queria que uma pessoa caridosa adquirisse os dois e cuidasse deles. Uma senhora viúva, que logo percebi por sua vibração ser bondosa, olhava tudo com tristeza. Fui até ela e lhe pedi, por favor, senhora, compre aquele casal. Não me escutou, mas consegui que pensasse no assunto. Ela replicou, pensando, não compro escravos, não preciso. Faça então uma boa ação, insisti. Ela então fixou seu olhar no casalzinho, apiedou-se da mocinha. Quase uma menina, pensou, muito bonita, pálida, quieta, cabeça baixa, com o olhar distante, e o jovem que abraça tem desespero e medo no olhar. Eles sofrem e a senhora pode ajudá-los, compre-os, por favor. Implorei quanto quer por esse casal, indagou a senhora para o mercador. Ele falou uma quantia alta, ela ia desistir, mas voltei a insistir, por favor, compre-os. E se eles fossem seus filhos? Iria querê-los bem juntos. São filhos de alguém, eu lhe imploro, cuide deles. Insista com o mercador, ele deixará por menos. Muito caro, disse a senhora. Você, mercador, sabe bem que não irá vender fácil os escravos. Todos nós sabemos que logo serão libertos, nosso país ficará para sempre livre dessa praga da escravidão. E, se não vendê-los, seu prejuízo será grande, principalmente porque terá que alimentá-los bem. Essa é a lei e por aqui ela tem que ser cumprida. Ofereço a metade do preço pelos dois e trate de aceitar. Ele replicou, resmungou e eu o envolvi com meus fluidos e lhe implorei que aceitasse a oferta dela. Discutiram por minutos e o mercador acabou por concordar, e a senhora os comprou. Tião chorou, ajoelhou e beijou a mão de sua nova sinhá, agradecendo-lhe por não separá-los. Obrigado. Deus lhe pague. Serei um bom escravo. Foram levados para a casa da senhora e ela repartiu o serviço, como deu a eles um quarto nos fundos de casa, que era grande, arejado, com uma cama macia. E o serviço não era muito e nem pesado. Tião suspirou aliviado. Mas a senhora logo percebeu que havia algo errado com Jussara, e ele lhe contou tudo o que lhes havia acontecido, e terminou dizendo, mas não se preocupe, sinhá, faço o meu serviço e o dela, quando Jussara não o fizer. Tenho a certeza de que ela ficará boa. Coitadinha, disse a senhora, apiedando-se, tão novinha e já sofreu assim. Vamos cuidar dela. E Jussara foi melhorando devagar. Tudo que lhe ordenava fazia, às vezes devagar, mas bem feito. Tião, disse a senhora, se Jussara tiver outro filho irá sarar? Será, sinhá, claro, ela se distrairá com outra criança.
E não se preocupe, o filho de vocês nascerá livre e poderão criá-lo aqui. Gosto de crianças e ajudo vocês. Jussara ficou grávida e de fato melhorou. Mas falava pouco, nunca sorria, e Tião cuidava dela com muito carinho. Quase todos os membros do antigo quilombo estavam por perto. Naquela região os escravos eram bem tratados e os da cidade saíam, faziam compras, se encontravam nas noites de sábado e conversavam. Os traumas foram sendo esquecidos, a vida continuou. Alguns achavam que ali era melhor que no quilombo, outros não, e as opiniões eram diversas. Aqui não sou livre, mas me alimento bem, tenho roupa e meu senhor nos dá pinga todos os sábados, disse o negro. Livres? E éramos no quilombo. Lá vivíamos com medo. Revolto-me quando penso na matança, disse um jovem. Odeio os brancos, disse uma senhora. Eles mataram meus 2 filhos e o outro ficou lá e não sei dele. Será que está vivo? Aqui sou bem tratada, me esforço para pensar que existem brancos bons, mas não me esqueço daqueles capitães do mato, nem que seja no inferno me vingarei deles. Não deveria existir diferença entre raças. Não se amargure assim, disse outra senhora. Também tive minha filha e 3 netos mortos. Choro por eles, tenho saudade, tento me conformar crendo que eles estão livres e felizes lá no céu. Aqui somos bem tratados, eu estou junto de meu companheiro, seremos libertos logo. Eu, disse o negro, apesar das dificuldades, preferia o quilombo. Lá não tinha ninguém para me dar ordens, mas no quilombo trabalhávamos mais e passávamos frio, disse a esposa dele. Isso é. Mas prefiro o quilombo, respondeu ele. Tenho saudade dos que morreram e do tempo em que estávamos todos juntos. Tião gostava da vida na cidade, a Sinhá era bondosa, preocupava-se com Jussara, que continuava esquisita. Seu olhar triste impressionava quem a via. Os meses se passaram e chegou o dia de o nenê nascer. O parto complicou, a Sinhá mandou chamar 2 parteiras para ajudar e elas tudo fizeram, mas Jussara veio a desencarnar juntamente com a criança. Tobi e eu pudemos socorrê-la. Tião chorou desesperado, assim assentiu, mas a vida continuou e ele, tempo depois, casou-se novamente. E a libertação veio, foi uma enorme alegria para todos os escravos. Tião e a esposa, que era uma jovem boa, ficaram com a Sinhá, que, já idosa, necessitava deles. Quase todos os escravos por ali ficaram com seus senhores, que passaram a ser patrões. Mas, voltemos à desencarnação de Tobi e Dito. Eles foram levados para o hospital da colônia, onde acordaram refeitos, aceitaram a desencarnação. Dito deu mais trabalho, chorava inconformado pelo acontecido. Ele teve que fazer um longo tratamento e acabou por superar o trauma. Foram morar conosco e passamos a ser uma família feliz. Quando Jussara veio se unir a nós, nos desdobramos em cuidado e atenção, mas ela continuava triste, se queixava. Não consigo esquecer as cenas horríveis que vi, me esforço, mas não dá. Como seria bom esquecer? O orientador da colônia achou que seria melhor para ela reencarnar. Será o melhor para ela, nos disse ele, a reencarnação é uma benção. Jussara esquecerá o trauma que passou, recomeçará, terá um lar cristão e será amada. Minha filha terá outra mãe, queixou-se Tobi. Por favor, Tobi, quantas mães você já teve? E quantas terá? O amor permanece, disse, tentando orientá-la. Tem razão, concordou Tobi. Devemos querer o melhor para ela. E Jussara reencarnou. Não existe tempo marcado para ficar desencarnado, depende muito da necessidade de cada um, mas há um limite, que está sempre variando para os que têm uma razão forte para fazê-lo. Jussara teve um choque muito grande ao ver o filhinho, o pai e a mãe assassinados de forma violenta na sua frente. E o esquecimento, um recomeço, lhe era muito importante. Bendita seja essa oportunidade. Bendita seja a reencarnação. Com a volta de Jussara ao corpo físico, falamos muito sobre essa fabulosa oportunidade que nos é dada por Deus. Um dia, Tobi aproximou-se de mim e comentou: Mamãe, não é bom saber o passado só por curiosidade, mas pode ser um aprendizado recordar, como também para que entendamos que não há injustiça. Tive minhas recordações de forma espontânea, para me certificar de que eram verdadeiras, procurei orientação do Departamento de Reencarnação.
Não me abalei com elas, errei no passado, mas tenho a certeza de que não erro mais. Na encarnação anterior, fui uma sinhá muito religiosa, poderia ter sido mais caridosa, mas não fui. O padre que por anos servia nossa cidade dizia que negro não tinha alma, que não era errado tê-los. E os tive como animais, ainda bem que não usei maldade para com eles, mas não os tratei com benevolência como havia planejado. Era casada com um homem mais jovem que eu, vivemos bem até que envelheci e ele se apaixonou por outra, que não queria ser amante, mas esposa. Queria ficar viúvo para casar-se com ela, mas eu tinha boa saúde e tudo indicava que não ia morrer tão cedo. Ele era religioso também, tanto quanto eu, conversava muito com esse sacerdote, os dois tinham instrução, meu esposo havia estudado em Portugal. E, para ficar com sua amada, ele me matou, me asfixiou com um cobertor. Para todos tive um ataque qualquer. Fiquei perturbada, vagando pelo meu ex-lar, vendo feliz casado com a outra. Chorava de tristeza, a morte do meu corpo me deixou angustiada, não fui para o inferno e nem para o céu e não queria ficar ali vendo a felicidade deles. Um dia resolvi orar e pedir ajuda a Nossa Senhora e vi minha mãe, desencarnada havia tempo, ao meu lado, ela me explicou o que havia acontecido e me levou para um socorro. Anos depois, meu esposo desencarnou, me apiedei dele e fui ajudá-lo. Ele se espantou ao me ver e indagou: "Você tem alma?" Não é que ele me assassinou pensando que eu não tinha alma? Acatou as ideias do padre. Ele sofreu e, após um tempo que foi socorrido, nos foi dada a oportunidade de reencarnarmos juntos. Meu ex-esposo foi dito que nessa existência me foi fiel, bom, muito me amou e desencarnou tentando me defender. Resgatamos nossos erros e, o mais importante, aprendemos muito. Tanto que quero ser negra novamente, não haverá mais escravidão, mas há ainda o preconceito, o racismo, creio que ainda tenho muito que aprender e fazer. Quero me preparar para reencarnar e ser útil, ajudando a tantas vítimas do preconceito. E esse sacerdote, indaguei, sentindo certo temor, creio que aprendeu também. Esse espírito muito me ajudou e agora eu amo. Vi cenas do passado, assim aqui Tobi foi seu esposo. Chorei, Tobi, perdoe-me, pedi há tempo sei disso. Perdoo, nunca julguei culpada e acho que não deve sentir tanta culpa. A senhora foi uma mãe maravilhosa e eu amo muito, não esqueço o que fez por mim, não esquecemos. Dito lhe quer como mãe, ele também. Sabe disso, preferimos nos lembrar da senhora pelo bem que nos fez. Mamãe, não é fantástico a bondade de Deus nos permitindo espiar nossos erros, e mais, repará-los, balbuciei, sim, quero reencarnar e trabalhar pelos abandonados na terra. Quero construir, fazer algo útil onde abusei por imprudência. Dito e eu planejamos estar juntos, tenho a certeza de que conseguiremos. Queremos ser servos úteis. Abraçamo-nos com carinho. Somos livres aqui no plano espiritual para escolher nosso vestuário. Depois disso, passei a me trajar como fazia quando era escrava, saia comprida escura, blusa de manga longa de algodão cru e um lenço na cabeça. Por que isso, mamãe? Indagou Manu. Para não esquecer, filho, que fui escrava, para não esquecer as lições que tive nessa encarnação. E passei a ser mais dedicada, lembrando que muito me foi perdoado e muito teria que amar. E tentava ver em cada necessitado um filho, porque creio que não existe amor maior que o paternal ou maternal. Talvez seja por isso que muitos chamam a divindade de pai ou mãe. E tudo o que almejamos e não deixamos para depois, conseguimos realizar. 10 Na fazenda acompanhava com carinho os acontecimentos na fazenda. Jacinta, minha mãe adotiva, estava velha, ficou esclerosada, achava às vezes que era jovem, com os filhos crianças. Sua mente a fazia nos ver como infantes e ao seu lado. Falava sozinha, andava com dificuldade, mas estava sempre sorrindo. A senzala havia muito estava desativada, lá ficou deteriorando. Sinhá François mandou construir uma casa maior com vários quartos e nela acomodou os velhos da fazenda, principalmente os que não tinham companheiros. Eles viviam bem nessa casa, onde cozinhavam e um cuidava do outro. E vieram até outros idosos da região e a bondosa Sinhá os abrigou. Eram muitos, se davam bem, mas eram quase todos doentes, doenças da velhice.
E minha Jacinta vivia ali, não dava trabalho, ajudava nos serviços da casa lavando os utensílios da cozinha. Mas, como os garotos da fazenda diziam, ela era caduca. Ela ia muito para a antiga senzala, lá se sentava num canto e se lembrava de fatos ocorridos ali, tinha saudade de seus entes queridos que haviam partido, desencarnado. E orava muito, embora com a enfermidade que lhe afetava a memória, não se esqueceu das preces e as fazia sempre. Estávamos sempre, seus 2 filhos, seu companheiro, Anastácio, e eu, ao seu lado e às vezes ela nos sentia, se alegrava e nos contava fatos e acontecimentos antigos. Um dia, Anastácio e eu ficamos conversando e ele me falou, Jacinta logo virá ter conosco, temos nossa casinha preparada para ela. Essa encarnação lhe foi de grande proveito. Ela, no plano espiritual, antes de reencarnar, querendo progredir, aprender a ser útil, achou que estava pronta para fazer sua oferta de gratidão aos pés do Criador como aquela pessoa da parábola do Evangelho. Foi então que ela se lembrou de seu passado distante em que contribuiu para que seu país tivesse escravos. Achou então que deveria ir primeiro se reconciliar com seu próximo, com aqueles que mais prejudicara. Foi à nossa procura e nos encontrou, eu e mais 2. Nessa ocasião nós 3 nos preparávamos para ser escravos para expiar erros cometidos. Conversamos, não tínhamos nada para perdoá-la, já o havíamos feito. Mas ela quis então nos ajudar. Lembro bem que eu disse a ela, por que reencarnar escrava? Não deve se sentir em dívida para conosco. E Jacinta respondeu, engana-se, não me sinto em débito com ninguém a não ser comigo mesma. Tenho muito que aprender, mas não quero deixar de aproveitar a oportunidade de tentar ajudar, estar junto nos momentos difíceis daqueles que prejudiquei. Depois, tenho a certeza de que muito irei aprender nessa encarnação. Porque é a vida que nos ensina e a Terra é uma grande escola. E creio que é essa oferta que devo fazer, de estar perto, ajudar nossos irmãos. Além disso, meu caro, sou ainda muito imperfeita, em encarnações passadas me suicidei porque temia a velhice, nessa planejo desencarnar bem idosa, doente, quero provar a mim mesma que aprendi a dar valor ao corpo físico, mesmo ele estando debilitado e fraco. E como vemos, cabocla, Jacinta conseguiu realizar o que planejou. Muito me ajudou e aos outros 2, que são nossos filhos. E somos muito gratos a essa mulher, a esse espírito. Se você sabe dela, deve também conhecer seu passado. O porquê de ter sido escravo falei, sei, respondeu ele. Só quero fazer uma ressalva, é que ser ou ter sido escravo não foi para mim ruim. Se entendemos que a encarnação nos é um precioso aprendizado, fazendo o que nos compete tudo ficará mais fácil. Ao negligenciar, não fazer a lição ou não realizá-la como deveríamos, deixamos de aprender e esse aprendizado nos fará falta. Sempre me lembro de um ensinamento de meu genitor. Quando pequeno, meu pai nos chamou, meus 5 irmãos e eu, assim que viemos para essa fazenda. Filhos, disse ele, aqui há um riacho de águas muito frias e, para atravessá-lo precisamos passar por uma pinguela, tronco de árvore que vai de uma margem à outra, hoje já não existe, fizeram uma ponte no lugar. Vocês, continuou ele pacientemente, têm que ser cautelosos e passar assim. Ensinou-nos como fazia, porque do outro lado havia muitas árvores frutíferas e poderíamos comer à vontade, era um lugar muito bonito. Não prestei atenção às explicações e nem quis atravessá-la com meu pai para aprender. É grave, não aprendi. Numa tarde a meninada se reuniu para ir ao tal campo. Passaram todos pela pinguela porque sabiam, eu fiquei para trás, inseguro, como se pudesse adiar a travessia. Mas achei que conseguiria, que seria capaz, fui atravessar e caí na água gelada. A garotada riu de ver o meu tombo. Tive que voltar, tremendo de frio. Meu pai, ao saber, falou, tentando me orientar, você não quis aprender quando fui lhes ensinar, se não aproveitamos a oportunidade de aprender, sofremos as consequências da negligência ao precisarmos desse conhecimento. Você agora estaria com a meninada brincando e desfrutando de saborosos frutos, mas em vez disso está aqui, triste, pensando no que perdeu, e ainda passou ridículo e frio. Foi castigo? Não, menino, ninguém o castigou. Isso aconteceu porque não aprendeu.
Assim é a vida, cabocla, uma maravilhosa escola em que podemos aprender a viver, e para ter felicidade é só ficar atento e não negligenciar. E fui feliz como escravo. Fui sim. Na fazenda vivi nos tempos bons. Quando o senhor Honorato veio para cá, eu já havia desencarnado. Fui um menino alegre, sempre gostei de trabalhar, nunca invejei os que tinham ou julgavam ter vida melhor. Porque, filha, a inveja é uma das grandes causas que levam muitos a sofrer. Querer ser o que não podem, causa muita angústia. Fiz muitos amigos, fui um companheiro para o senhor Floriano e nos dávamos bem. Sempre gostei de animais, cuidava deles com carinho e me colocaram para trabalhar no trato dos cavalos da fazenda. Depois tive como companheira Jacinta. Tive saúde e o que mais poderia pedir? Liberdade. Pois pode crer, cabocla, que somos mais escravos de nós mesmos, dos desejos, dos vícios. E sempre me senti livre e feliz. Mas acho que não respondi à sua pergunta. Estou falando demais, filha? Não, senhor, gosto de escutá-lo, continue, por favor, pedi. Achei que, como escravo, teria uma encarnação de expiação. Havia, na minha outra existência, trabalhado num mercado que vendia negros. Quando desencarnei, me arrependi muito e o remorso doía demais. Resolvi ser negro escravo para aprender a não colaborar de forma alguma com a repressão aos outros. Foi permitido e reencarnei. Mas, filha, não sofri, talvez porque aceitei o que a vida me ofereceu e tratei de fazer as lições direitinho e, quando precisei, soube resolver as dificuldades que tive. Fui bom filho, tive bons pais, fui amigo e tive amizades. Tentei ser ótimo esposo e a vida me deu esse anjo da Jacinta por companheira, fui pai e meus filhos são gratos e amorosos. Como escravo, fui trabalhador e por isso recebi regalias. Não desejei nada e tive tudo de que necessitei. Foi uma encarnação proveitosa, em que dei largos passos no caminho do progresso. Concordei com Anastácio, realmente sempre que me lembrava dele o via sorrindo, gentil e tentando ajudar alguém. Ele achava todas as pessoas boas ou conseguia ver a parte boa de todos. Foi realmente bom pai, filho, amigo, mas teve afetos que não foram, como ele dizia, bons. Mas, para o esposo de Jacinta, ninguém lhe fez nada de mal, talvez porque ele não se ofendesse com nada. Ele aprendeu a amar e nada mais certo do que os dizeres: aquele que ama não precisa perdoar, porque tudo compreende e não se ofende, e nem pedir perdão, porque vive de tal forma que não prejudica ninguém. Era sempre prazeroso conversar com Anastácio, me despedi dele com um carinhoso abraço. Jacinta ficou acamada, após uma gripe forte teve pneumonia, soubemos que ia desencarnar e fomos até ela querendo ajudá-la, confortá-la. Estávamos em 8, familiares e amigos, e a rodeamos-lhe transmitindo bons fluidos e equilíbrio. Minha mãe adotiva estava tranquila, parou de respirar e seu desligamento foi rápido. Anastácio e seus filhos a levaram para a colônia, para o lar que lhe haviam há tanto tempo preparado, e certamente agora a teriam como rainha da casa. Seu corpo foi enterrado na fazenda. Todos sentiram seu desencarne, ali eram todos como uma grande família. Jacinta recuperou-se rápido. Estando sadia espiritualmente, o perispírito também o é, e as enfermidades terminam com a morte do corpo físico. Remoçou, sentindo-se bem, queria trabalhar e agradar a todos. Ia todos os dias visitá-la, conversávamos. Jussara, dizia ela com carinho, me preocupei tanto quando fugiu sem me dizer nada. Desculpe-me, mas não quis correr o risco de prejudicá-la. Temi que, se desconfiassem, pudessem castigá-la. Mas nesse tempo todo fui visitá-la, não a esqueci. E logo voltou à atividade como Deus é bom nos dando serviço, trabalho. Temia que por aqui tivesse que descansar. Já chega o tempo em que fiquei sem fazer nada enquanto estive doente. E, quando lhe foi possível, foi trabalhar ajudando os encarnados. A preta velha, querida de todos que a conhecem. Sr. Narciso e Sinhá François já estavam velhos, eles viviam de forma simples, havia muito que nem roupas novas compravam. Tudo que conseguiam arrecadar com a fazenda era para se manter e tudo era repartido. Ele administrava os negócios e ela, os moradores. Assim a Sinhá se referia aos negros que lá viviam, moradores e amigos.
A casa que abrigava os velhinhos tinha tudo de que eles precisavam e muitos idosos da região, que não conseguiam mais trabalhar, iam para lá e eram bem recebidos por François. Alguns velhos tinham sido enxotados, outros, sentindo-se abandonados, lá iam em busca de companhia e carinho. Todos lhe eram gratos e amavam. Senhor Narciso tinha uma grande preocupação, de morrer primeiro que a esposa. Tinha receio de que seus parentes ocupassem a fazenda ou que descobrissem o segredo deles. Orava muito pedindo a Deus que a levasse antes dele. Os dois havia tempo viviam como irmãos, numa amizade carinhosa. Narciso dizia sempre: Sinhazinha, peço sempre perdão a Deus por ter errado tanto. Não é certo viver como vivemos. Deus fez o homem para a mulher e esta para o homem. Ele suspirava, concordando. Como sentimento de gratidão hei de em nosso favor. A gratidão, quase tanto quanto o amor, faz a pessoa grata enviar ao benfeitor os mais puros fluidos, que envolvem tanto o grato como a pessoa que beneficiou, modificando ambos, fazendo o amor puro florescer e dar frutos. E não eram só os encarnados que lhes eram gratos, nós, os desencarnados, também, e estávamos atentos para auxiliá-los no que nos fosse possível. Reunimos-nos e fomos ao departamento de auxílio pedir por eles, que, se fosse possível, realizassem os rogos de Narciso. Orávamos sempre por eles. Sinhá François adoeceu, ficou acamada e só o senhor e uma negra cuidavam dela. Assim mesmo, só ele a banhava e lhe fazia barba todos os dias. Ficou enferma quase 2 meses. Numa manhã, ela desencarnou tranquila. Seu quarto se encheu de desencarnados amigos, eram muitos os ex-escravos que vieram lhe dar boas-vindas e levá-la para um socorro. Senhor Narciso chorou sentido, mas estava grato, Deus o havia atendido e não tinha mais nada para pedir. Tudo na fazenda continuou como era, o senhor ficou morando, agora sozinho, na casa grande, mas não se sentia só, todos ali lhe devotavam amizade e carinho. Já pensando em sua morte e querendo deixar seus amigos protegidos, deu carta de alforria a todos os que ainda não eram livres, porque já tinham sido outorgadas as leis que antecederam a Lei Áurea. As leis que libertaram os escravos no Brasil foram: Lei Eusébio de Queiroz, promulgada em 1850, oficialmente colocava fim no tráfico de escravos da África para a nossa pátria. Lei do Ventre Livre, de 1871, todos os negros nascidos em terras brasileiras seriam livres. Lei dos Sexagenários, de 1885, dando liberdade aos idosos negros com idade superior a 60 anos. Essas leis foram pouco obedecidas. O tráfico continuou enriquecendo os traficantes e deixando os escravos mais caros. Os nascidos livres continuavam nas senzalas, para serem alimentados e terem onde ficar, pois não tinham como sobreviver. Tinham que trabalhar e viviam como escravos. Depois de adultos quase sempre não tinham para onde ir e ficavam trabalhando para seus ex-senhores, sendo tratados como cativos, pouquíssimos contratavam negros como empregados. A lei que libertava os idosos também pouco adiantou, raros negros ultrapassavam essa idade, depois não tinham para onde ir e nem coragem para deixar a família. Muitos continuavam trabalhando, foram poucos os donos que os aposentavam. É por isso que temos, gratidão para com aqueles que foram Senhor Narciso e Sinhá François. Houve muitos abolicionistas, pessoas inconformadas com a escravidão, mas também muitos queriam a libertação desses por questões econômicas e políticas. E, finalmente, a bendita Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, libertando todos os escravos. Com a libertação teve início a imigração de brancos europeus e os empregadores preferiram dar emprego aos imigrantes, deixando mais uma vez os negros desprotegidos, sem auxílio. E muitos saíram da senzala para lugares tão ou mais ruins, passando privações e sofrendo com o racismo. Mas houve muitos que continuaram vivendo com seus ex-senhores como empregados. Narciso fez um testamento deixando a fazenda para um sobrinho em quem confiava, que lhe havia prometido deixar a propriedade como era e que não mandaria os negros idosos embora.
3 anos após assim a François ter desencarnado, Narciso amanheceu não se sentindo bem, mas mesmo assim foi a cavalo ver uma plantação, teve um malestar, caiu do animal, os negros que estavam com ele se assustaram, tentaram ajudá-lo, mas não sabiam o que fazer. Com cuidado levaram de volta à casa grande. Mas no meio do caminho ele desencarnou. E foram muitos os ex-escravos que vieram socorrê-lo, juntamente com a sua mãe, e foi levado para a colônia. Os negros da fazenda choraram a perda, o Sr. Narciso era um pai, alguém que cuidava deles. Choravam também por medo, que seria agora deles sem o senhor. Enterraram-no junto da sinhá. O sobrinho que herdou a fazenda cumpriu o que prometera, deixou-a para os negros cuidarem, quase não ia lá e esta, por falta de administração, foi se acabando, ficando em ruínas. Com a libertação de todos os escravos, os negros foram indo embora. Com a morte desse dono, sobrinho do Sr. Narciso, os filhos, herdeiros dele, a venderam e depois ela foi reconstruída. A vida continua. François, no plano espiritual, sentiu-se envergonhada e um orientador ajudou a retornar à aparência de sua outra encarnação, em que era mulher, Georgette. Também passou por uma orientação específica que a equilibrou. Sentindo-se bem, passou a trabalhar, servindo com amor na colônia. Sr. Narciso também, ao desencarnar, foi para a colônia e logo estava bem, ficou morando com sua mãe. Queria estudar e, assim que lhe foi possível, foi para uma colônia de estudo. Os dois não ficaram juntos, cada um morava em um lugar, numa casa, mas encontravam-se sempre, conversando muito. Um dia, ao visitar François, ela me disse, antes de reencarnar, quis mudar de sexo, mas o fiz sem um preparo, sem querer realmente, voltei ao plano físico num corpo masculino, mas me senti sempre feminina porque gosto de ser mulher. Na próxima reencarnação voltarei num corpo feminino e Narciso será homem novamente. Nós dois temos muito que aprender. Todos nós temos, respondi. Tudo dará certo, vocês têm muitos amigos para ajudá-los. Sou grata a todos. Como é importante conservar amigos. Sempre há entre eles alguém que pode nos ajudar. A colheita não é só má, ruim, respondi. Existe a boa. E como pode ser farta a reação de nossos bons atos? Recebemos ajuda conforme ajudamos. Cabocla, tenho tentado entender os sentimentos do ser humano. O que leva tantos a agir como Narciso e eu? É certamente por diversos motivos. Muitos querem tanto reencarnar que não se importam em mudar de sexo, mas na matéria sentem-se diferentes sexualmente do corpo de que revestem, não conseguem um acomodamento psicológico. Sentem-se mulheres no corpo de homens e vice-versa. Isso não acontece quando um espírito consciente muda de sexo, principalmente se é para fazer alguma coisa que lhe é importante, para ajudar alguém ou provar algo a si mesmo. O espírito não tem sexo, mas, quando vivemos com o perispírito, nos sentimos ainda femininos ou masculinos até ultrapassarmos esse sentimento. É verdade, interrompia. Desencarnei há tempo e me sinto mulher. Certamente, se você quiser reencarnar no sexo masculino, terá que se preparar e se sentir apta para essa mudança. Não agi como planejei nessa minha última encarnação, por isso me arrependi e quero acertar. É isso que importa, exclamei. Depois de um tempo, reencarnaram Narciso e François numa mesma cidade, seus pais eram amigos. Ela, uma linda menina, ele, um forte garoto. Planejaram se encontrar, casar e ter filhos, como também trabalhar no campo da ciência, ajudar encarnados com problemas sexuais. Voltaram à matéria confiantes, principalmente porque muitos amigos daqui, do plano espiritual, estariam atentos para ajudá-los no que fosse necessário e possível. E como é prazeroso retornar ao plano espiritual com a tarefa realizada, sente-se uma felicidade indescritível. E essa vitória deveria ser mais comentada, porque os bons têm tudo para sobressair as maldades. Os exemplos edificantes devem ser mostrados para que orientem e eduquem outros, para que todos juntos caminhem rumo ao progresso, porque a terra será a morada dos mansos e pacíficos, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. 11 Meu passado com José visitava sempre José, a paixão de minha adolescência, o único amor de minha vida. Ele,
por toda a sua última existência encarnado, foi bondoso, líder, conselheiro, apaziguador, cuidou com extremo carinho de sua companheira, de sua esposa, que era ranzinza, geniosa e revoltada. Ela ficou doente, ele se desdobrou em cuidados e atenção. Ficou viúvo e não arrumou mais companheira. Viveu para ajudar os outros, foi pai dedicado e amoroso. Quando o Sr. Narciso aposentou, não querendo ficar à toa, passou a fazer remédios de ervas e a benzer. Aprendeu com uma escrava velha que morava em outra fazenda. E passou a ser o pai José, o pai de todos. Era respeitado, amado e viveu muitos anos. Desencarnou tranquilamente quando estava sentado num banquinho na frente da antiga senzala. Ele gostava muito de ir lá orar e recordar o passado. Foi recebido no plano espiritual com festas de boas-vindas. Logo depois que recordei minha penúltima encarnação, lembrei-me também de muitas outras existências. E vim a saber o porquê de meu amor por José. Estava encarnada em Portugal, era filha de um comerciante de uma cidade pequena. José morava perto, nossos pais eram amigos, ele me amava desde menino. Eu o tinha como amigo, estávamos sempre conversando. Mocinha, me apaixonei perdidamente por Afonso, um moço bonito que estava sempre bem vestido, que havia estudado, filho de um senhor que tinha uma vinha, mas ele nem me olhava. Confiava em José e contava a ele tudo o que acontecia comigo e lhe falei do meu amor, ele ficou triste. José era calmo, amigo e muito trabalhador, tinha uma pequena chácara e dela tirava o seu sustento. Ambos sabíamos que o amor que sentíamos era impossível, mas nenhum de nós dois perdia a esperança de conquistar a pessoa amada. Havia um bosque muito bonito perto da cidade. Descobri que Afonso ia sempre lá a passeio ou para caçar. Fiz amizade com uma serviçal da casa dele e fiquei sabendo o horário em que ele ia ao bosque. Não era difícil eu sair de casa, principalmente à tarde, porque minha mãe ajudava meu pai e eu ficava sozinha. Comecei a ir ao bosque escondida de todos, na esperança de encontrá-lo, insisti e acabei encontrando. Puxei conversa, Afonso pareceu estranhar, tudo fiz para agradá-lo e começamos a nos encontrar em dias e horas marcadas, sempre escondidos. Não tinha coragem de contar a ninguém, nem a José, em quem confiava. Sabia que estava agindo errado, às vezes me preocupava e temia as consequências, mas minha paixão por ele me deixava cega. Como é ruim se deixar cegar por esse sentimento forte, tornar-se escrava dele. Sentia-me inquieta, não dormia direito, mas tudo fazia, me esforçava para parecer natural. Já fazia 2 meses que nos encontrávamos. Numa tarde bonita, criei coragem, confessei meu amor por ele e tornamo-nos amantes. Mas minha felicidade durou pouco. Um dia, quando fazia compras no mercado, escutei a terrível notícia: Afonso, o filho do senhor da vinha, vai se casar. Como também tive a confirmação de que estava grávida. Desesperei-me. Fui à tarde ao encontro dele no bosque, ele não foi. Soube à noite pela empregada dele, minha amiga, que Afonso teve que partir, estava sendo obrigado pelo pai a se casar. Tinha viajado, iria passar uma temporada na casa da futura noiva até o casamento. Nem se despediu de mim, nem sabe que irá ter um filho, pensava, sentida. Não sabia o que fazer. No dia seguinte, fui no horário de costume ao bosque. Lá fiquei pensando, queria achar uma solução, mas não sabia como resolver meu grave problema. Quando José aproximou-se de mim, me assustei. Depois entendi que ele sabia dos meus encontros. Apaixonados sempre sabem de seu amor. Abracei-o, querendo proteção, ele me disse: sei que Afonso foi embora. Casará com outra. Estou só e abandonada, não sei o que fazer, queixei-me. Naquela época não era fácil ser mãe solteira. Meus pais eram muito conservadores e rígidos, sabia que não iam aceitar minha situação. Seria expulsa de casa, jogada na rua, como muitos diziam. O preconceito era grande e uma mulher que se entregava a um homem sem ser casada era marcada por toda a sua vida. Fique comigo, pediu ele. Você me quer? Indaguei baixinho. Amo você, disse ele com sinceridade. Agradeço. José, estou grávida. Você é bom, eu lhe quero bem, admiro e não quero enganá-lo.
Espero um filho de Afonso, não tive tempo de contar a ele, o pai o obrigou a partir e eu não sei o que fazer. José abaixou a cabeça. Ficamos em silêncio uns minutos, depois ele me olhou e falou: sabe o que acontecerá com você? Será expulsa de casa, ninguém por aqui lhe dará abrigo. Você irá sofrer. Sei disso, respondi, estou com medo. Se quiser, caso com você e esse filho será meu. Olhei para ele e o abracei novamente, aí chorei de soluçar. José, meu bom e maravilhoso José, você fará isso por mim. Vai me ajudar dessa maneira. Amo você. Não iria aguentar vê-la pelas ruas ou no meretrício. Se você sofre, sofro também. Ninguém precisa saber que o filho que espera é de Afonso. Será nosso. Todos na cidade sabem que eu amo, não será surpresa se dissermos que resolvemos nos unir. E vamos casar logo, dentro de 2 semanas, e sua gravidez não levantará suspeita. Para todos será meu filho e eu serei o pai dele, sendo seu, será nosso. Não tinha como recusar e aceitei, agradecida. Ninguém estranhou a notícia, nossos pais ficaram contentes, só minha mãe pediu para namorá-lo mais tempo. Talvez você não o ame o bastante, disse ela preocupada. Mamãe, respondi, José sempre me amou, agora que tenho a certeza de amá-lo é melhor nos casarmos. Não se preocupe, seremos felizes. Mãe quase sempre sente o que acontece de fato conosco, mas ela não insistiu. Os dias passaram rápido com os preparativos e, como havíamos combinado, 2 semanas depois nos casamos numa cerimônia simples. Senti-me aliviada e José estava felicíssimo. Fomos morar na casa que ele já há tempo havia preparado. Agradecida a José, tudo fiz para ser uma boa esposa, e ele sempre foi carinhoso e atencioso. Vivíamos tranquilos, nasceu nosso primeiro filho e dissemos a todos o que havíamos combinado, que nasceu antes do tempo. Se alguém desconfiou, achou que foi um arroubo nosso e ninguém duvidou de que José era o pai. Tivemos mais 2 filhos. Mas por que sempre tem que haver um porém? O pai de Afonso desencarnou e ele voltou para organizar e receber a vinha de herança. Veio só, deixou a esposa em sua residência. Ao revê-lo meu coração disparou, ele me olhou insistentemente e vi carinho em seu olhar. Passou perto de minha casa dias seguidos. Fiquei a pensar, ansiosa, será que ele ainda me quer? Será que eu o amo? Ele continuava muito bonito. Não quis pensar nas consequências, na gratidão que deveria ter por José, na vida tranquila, honesta que tinha, só pensava nele, inconsequente, fui escondida ao bosque onde anos atrás nos encontrávamos. Numa árvore, que falávamos que era nossa, encontrei um bilhete. Abri, aflita, era dele, pedia que fosse encontrá-lo. Tinha dia e hora marcados. O encontro era para o dia seguinte. Voltei para casa ofegante, louca de vontade de ir, mas com medo. Não queria magoar José, mas queria ver, conversar com Afonso. A paixão novamente me cegou. Acabei indo e nos beijamos assim que nos encontramos. Tornamo-nos amantes. Combinamos novos encontros, dizia a mim mesma que não ia, mas acabava indo. Mudei, fiquei nervosa, inquieta, gritava com as crianças. Para ninguém desconfiar, deixava meus filhos sozinhos, tentava enganá-los para sair. Às vezes os ameaçava para eles não dizerem ao pai que estava me ausentando de casa. Descobri que estava grávida. Contei a Afonso e dele escutei, por favor, não me cobre nada. Sou casado, tenho filhos e devo retornar ao meu lar assim que resolver meus negócios. Não voltarei mais aqui. Nunca irei largar minha esposa por uma amante. Divertimo-nos apenas. Depois, você é casada, como sabe que o filho que espera é meu? Levei um choque ao escutá-lo, percebi o quanto agi levianamente e pensei aflita, meu Deus, o que estou fazendo com minha vida? Magoada, decidi não vê-lo mais. Tínhamos um encontro para a tarde do dia seguinte, não fui. Resolvi cuidar de meu lar, ser novamente a esposa, a mãe que fora. Foi então que notei que José estava diferente, nervoso e quieto. Ele sabe, pensei. No outro dia, não se falava noutra coisa na cidade, Afonso, meu amante, foi encontrado morto. Acharam-no caído num atalho, local que ele percorria para ir ao meu encontro no bosque.
Comentavam que ele caiu do cavalo e bateu a cabeça numa pedra. Não foi encontrado outro ferimento em seu corpo. Uns diziam que podia ter sido ferido por um golpe, mas ele não tinha inimigos e não o roubaram. E o caso foi dado como acidente. A esposa dele veio para o enterro, o pai dela vendeu a vinha e foram embora. O fato foi esquecido. Não senti a morte dele, compreendi que não amava, mas sim a José, meu esposo. Como também entendi que Afonso nunca gostou de mim e que sempre me teve como uma amante, uma fonte de prazer fácil. Sim, porque eu, apaixonada, sempre me comportei levianamente. E naquele momento estava mais preocupada comigo. Egoísta, me vi em apuros e tive medo das consequências do meu ato errado. José estava calado, estranho, quase não me olhava e quando o fazia era com raiva no olhar. Não tendo mais como esconder minha gravidez, falei com ele, de novo. Será possível que novamente terei que criar rebento de outro? Que fala, indaguei, este filho é nosso. É seu, você quer dizer. Saiu e naquela noite não voltou e passou a vir pouco para casa, muitas vezes não vinha nem para dormir. Descobri que ele arrumou outra mulher e que dormia na casa dela. Tinha medo de conversar com ele, passamos a falar só o necessário. Nesse clima nasceu outro filho. Tive 4 meninos, todos lindos e sadios. No período de gravidez, não tinha certeza de quem era o pai daquela criança. O primeiro, que era filho de Afonso, era muito parecido fisicamente comigo, mas o último sim, era cópia do meu amante, confirmando quem era o pai. Creio que isso maltratou ainda mais meu esposo. José e eu não nos separamos, ele nos sustentava, era bom pai, mas sempre agradou mais os dois do meio. Evitava-me, passou a dormir em outro quarto e nunca mais me tocou. Arrependi-me amargamente do que fiz. Compreendi o tanto que era feliz, fui uma imprudente e só dei valor à felicidade que tinha quando a perdi. Tentei até reconquistá-lo, mas ele me repelia com raiva. Culpava-me. Sempre desconfiei de que José matou Afonso, nunca comentei nada, temia. Nossos filhos cresceram, casaram e a amante dele desencarnou. Não arrumou outra, passou a ficar mais em casa, continuou evitando-me. Fiquei doente, câncer no pulmão, as noras vinham cuidar de mim, ele não deixou me faltar nada, mas nem entrava no meu quarto. Um dia eu chamei, José, me perdoe, pedi. Ele abaixou a cabeça, após um prolongado silêncio, respondeu. Não posso, não agora, talvez no futuro. Desencarnei e ele foi morar com um dos nossos filhos, que ele tinha certeza de ser dele, e tempo depois também ficou doente e desencarnou. Foi após eu ter desencarnado que descobri a verdade. José desconfiou que eu estava me encontrando com Afonso e foi nos surpreender, só que eu não havia ido e ele encontrou com meu amante. Os dois discutiram, Afonso ofendeu e lhe apontou uma arma, lutaram e meu esposo atingiu na cabeça com um pedaço de pau. Desesperou-se ao vê-lo morto, colocou-o em seu cavalo, foi puxando o animal até o local das pedras e derrubou-o. Voltou rápido para a cidade e aguardou os acontecimentos. E ficou para todos parecendo que Afonso caiu do cavalo. José, porém, não teve sossego, arrependeu-se muito por ter matado uma pessoa mesmo em legítima defesa, sinceramente ele não queria ter assassinado. Ele foi ao bosque para nos surpreender, embora em seu íntimo achasse que eu não seria capaz de traí-lo, não depois do que ele me havia feito. Para meu esposo eu era culpada, muito mais errada que Afonso, e me desprezou profundamente. Poderia ter falado a todos o que aconteceu, um marido traído não ia para a prisão quando matava. Se quisesse poderia até ter me assassinado também, mas preferiu ficar calado, a ninguém falou desse triste acontecimento, nem do acidente, nem da minha traição. Isso pelos nossos filhos, porque naquele tempo não era fácil ter uma mãe adúltera, ficariam marcados, e também se apiedou de mim novamente, porque sabia que seria desprezada por todos. José, já naquela época, não era capaz de fazer maldades. Compreendi tarde demais a pessoa maravilhosa que era, um amigo em que sempre poderia confiar. Sofremos muito, os dois, ao desencarnar. Depois de algum tempo fomos socorridos e um orientador promoveu nosso encontro, conversamos e novamente lhe pedi perdão, perdoe-me, José, eu te amo. Perdoou respondeu simplesmente.
Quero reparar meu erro junto de você. Não precisa, disse ele. Desculpe-me, mas não quero estar junto de você. Não precisa me reparar nada. Viva sua vida e vê se aprende a dar valor aos sentimentos verdadeiros. Quero que seja feliz, mas longe de mim. Separamo-nos, mas a vida sempre reúne aqueles que têm necessidade de se reconciliar ou provar que realmente podem viver fraternalmente. E nos reencontramos na senzala. Depois de alguns meses que o escravo José desencarnou, fui visitá-lo. Recebeu-me com alegria. Cabocla, que bom revê-la. Como está você? O que aconteceu quando fugiu da fazenda?